Imagine acordar agora com a notícia: o Brasil entrou em guerra, soldados sendo mobilizados, bases militares em alerta, economia mudando completamente. Mas a pergunta é: o Brasil realmente estaria preparado para uma guerra hoje? Hoje vamos entender como funciona a mobilização militar no Brasil, quem poderia ser convocado, o tamanho real das Forças Armadas brasileiras e quais seriam os impactos na economia e na sociedade. Muita gente não sabe, mas o Brasil já participou de guerras importantes. O caso mais conhecido foi a Segunda Guerra Mundial, quando o país enviou tropas para lutar na Europa. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi enviada para a Itália em 1944 e contou com cerca de 25 mil soldados. Eles lutaram contra tropas alemãs e italianas e participaram de batalhas importantes como a de Monte Castelo, Montese e Collecchio. Isso mostra que, apesar de ser visto como um país pacífico, o Brasil já teve participação militar em conflitos globais. Hoje, o Brasil possui três forças principais: o Exército, responsável pela defesa terrestre, a Marinha, que protege o litoral e as águas territoriais, e a Aeronáutica, responsável pela defesa aérea. Juntas, essas forças somam cerca de 360 mil militares ativos, mas esse número pode aumentar muito em caso de guerra. Isso porque o país possui um sistema chamado mobilização militar. No Brasil, o serviço militar é obrigatório para homens aos 18 anos. Em caso de guerra, o governo poderia convocar reservistas, ampliar o alistamento, mobilizar recursos industriais, convocar profissionais estratégicos, e isso incluiria médicos, engenheiros, técnicos e especialistas em tecnologia. Ou seja, a guerra não envolve apenas soldados. Toda a estrutura do país pode ser mobilizada. Uma guerra mudaria completamente a economia brasileira. Algumas possíveis consequências seriam o aumento do gasto militar, o governo teria que investir muito mais em armas, logística, tecnologia e defesa. Indústrias poderiam passar a produzir equipamentos militares. Isso já aconteceu em muitos países durante guerras. O Brasil depende muito de importações como soja, minério e carne. Isso causaria um impacto no comércio. Uma guerra poderia afetar portos, comércio internacional e investimentos. Historicamente, o Brasil segue uma política externa baseada em diplomacia, cooperação internacional e defesa territorial. Ou seja, o país raramente entra em conflitos diretos. Além disso, o Brasil faz parte de organizações internacionais que priorizam soluções diplomáticas, como a ONU e acordos regionais. Por isso, uma guerra envolvendo o Brasil seria considerada um cenário extremo. O Brasil possui uma das maiores forças armadas da América Latina, território gigantesco, indústria militar própria, mas especialistas apontam desafios como orçamento limitado, tecnologia militar inferior às grandes potências e necessidade de modernização. Mesmo assim, o país possui capacidade significativa de defesa regional. No fim das contas, uma guerra envolveria muito mais do que batalhas. Ela mudaria completamente a economia, política e a vida de milhões de brasileiros. E talvez a pergunta mais importante seja: o mundo atual deveria resolver conflitos através de guerras? Se você gosta de vídeos sobre história, política e geopolítica, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre tenta responder perguntas que fazem você enxergar o mundo de outra forma.